Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. E aí, já orou hoje? Esse canal, ele foi, como eu já sempre falo, foi criado com um propósito diferente de incentivar você a ler a Bíblia, de você estudar os temas da Bíblia. Os temas que eu dou aqui são temas de A a Z, tá? Eu te dou os capítulos e versículos de uma forma didática e incentivar você a estudar a Bíblia na sua casa, no aconchego do seu lar, de você pegar a Bíblia na sua casa, de você examinar a Bíblia dos temas, os textos que eu te dou. Aqui eu não leio os textos bíblicos para que não seja a minha opinião ou o que eu penso ou a forma que eu penso. Por isso que eu te dou os textos bíblicos para que você possa examinar na sua casa, no seu lar, no aconchego, que é o melhor conforto que é o seu lar, tá? Então, a gente já falamos de vários temas aqui e todos os temas do canal é importante, é bom. E lá eu te dou os textos do capítulo e versículo, só que hoje nós chegamos no tema fundamental para mim de todos os temas, que é um tema maravilhoso, que é o tema que hoje iremos falar sobre Deus. Quem é Deus, o que ele pensa, como ele age na humanidade, o que ele faz pelos seus filhos, como que é a graça de Deus, o que ele pensa de cada um do ser humano e por que Deus é tão bom e tão maravilhoso e ele breve irá voltar e pôr um ponto final na história da humanidade, tá? Fazendo um breve resumo do tema passado eu falei sobre a desobediência, quais são as consequências das pessoas que vivem desobedecendo às vontades de Deus ou seguindo seus próprios caminhos, seus próprios entendimentos, porque fala que a vontade do homem, né, o pensamento do homem é mau, o intuito do coração do homem é enganoso. Então nós já nascemos com a natureza pecaminosa, nós adquirimos essa natureza pecaminosa quando nossos pais caíram em pecado e nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. E por isso que é importante você obedecer àquele que é onisciente, que sabe de todas as coisas, tá bom? Então o tema passado foi sobre desobediência e hoje iremos entrar no tema para mim fundamental, que é o tema sobre Deus, tá? Eu vou ler algumas perguntas para você e vou te dar capítulo e versículo sobre esse tema Deus, que é maravilhoso, tá? Então o tema, como eu sempre falei, o tema é Deus, tá? E a primeira pergunta do tema Deus é a seguinte, assim que eu elaborei para vocês. Como podemos agradar a Deus? Olha que pergunta interessante. Como eu e você e toda a humanidade podemos agradar a Deus? Será que é possível agradar a Deus? Vou te dar o capítulo e versículo e você verifica na sua Bíblia e na sua casa, tá bom? O capítulo e versículo para essa resposta, se é possível agradar a Deus, você vai encontrar em Deuteronômio, tá? Deuteronômio, no capítulo 6, de 4 a 7. Qual a pergunta, Tom? Como podemos agradar a Deus? Resposta, você vai encontrar em Deuteronômio, no capítulo 4, no capítulo 6, de 4 ao 7, tá bom? Deuteronômio, no capítulo 6, de 4 ao 7. Ok? Segunda pergunta do tema ainda, Deus. De que maneira Deus demonstra que é confiável? Olha que pergunta interessante. De que maneira Deus demonstra para mim, para você, que Ele é confiável, que vale a pena confiar nele, que vale a pena você confiar nas promessas e seguir Ele, e seguir os exemplos dele que Ele deixa e seguir o mapa que Ele deixou como conselho para você encontrar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, a única ponte que nos liga a Deus. Onde você vai achar a resposta para essa pergunta? Qual é a pergunta mesmo, Tom? Repete para mim. De que maneira Deus demonstra que Ele é confiável? Você vai encontrar também no livro de Deuteronômio, tá? No capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Qual é a pergunta, Tom? De que maneira Deus demonstra para mim e para você que Ele é confiável? Você vai lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7 e o versículo 9, ok? Você vai lá e verifica na sua Bíblia, na sua casa, todas essas perguntas e esse tema que eu estou te dando, tá bom? Vamos lá para a terceira pergunta do tema ainda Deus, tá? A terceira pergunta fala assim, o que acontece quando nós esquecemos de Deus? Olha que pergunta interessante. O que acontece comigo e com você quando nós esquecemos de Deus? Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia tem um capítulo falando sobre isso? Quando a gente esquece de Deus, segue nossos próprios caminhos, nosso próprio entendimento? Fala sim. Vou te dar o livro que fala sobre isso para você verificar na sua Bíblia e na sua casa, tá bom? Você vai no livro de Juízes, tá? No livro de Juízes,
no capítulo 3, capítulo sempre é um número grandão, e o versículo 7, Juízes, no capítulo 3, versículo 7. Se você tiver dificuldade de achar os livros da Bíblia, você vai lá no começo da sua Bíblia, tem um índice com todos os livros, né? Todos os nomes que eu te dou, Juízes, Deuteronômicos, e lá você acha, tem a página, tá? E você vai na página e você acha o capítulo, que é sempre o número grandão, tá? Quando eu falo capítulo é o número grandão e versículo é o número pequeno, tá? Vamos para a quarta pergunta ainda do tema sobre Deus. A quarta pergunta do tema sobre Deus que eu elaborei para você fala assim: quem pode subsistir perante Deus? Quem pode subsistir perante Deus? Quem pode ser além de Deus? Quem pode subsistir na presença de Deus sendo impuro, sendo pecador ou mau? Vou te dar a resposta para essa pergunta. Qual a pergunta mesmo, Tom? Quem pode subsistir perante Deus? Essa é a pergunta. Você vai contar no livro de 1 Samuel, no capítulo 6, versículo 20, tá? 1 Samuel número 1 na frente e 1 Samuel no capítulo 6 e o versículo 20, tá bom? Essa foi a quarta pergunta do tema Deus. Vamos lá dando continuidade para a quinta pergunta do tema Deus ainda, tá? A quinta pergunta fala assim: podemos descrever Deus completamente? Será que o ser humano consegue descrever Deus completamente? Será que a Bíblia tem resposta para essa pergunta, Tom? Podemos descrever Deus completamente? Eu vou te dar a resposta onde está na Bíblia dessa pergunta. Podemos descrever Deus completamente? Você vai lá no livro de 1 Reis, tá? No 1 Reis, no capítulo 8, versículo 27. Lá você vai ter resposta para essa pergunta também, tá bom? Como eu sempre falo, eu te dou texto, capítulo e versículo para que você possa verificar na sua casa e tirar as conclusões por si mesmo, tá? Porque meu canal só incentiva você a estudar a Bíblia e os temas que eu dou, que eu trago para você diariamente, tá bom? E vamos lá para a sexta pergunta do tema ainda Deus. Como Deus luta pelo seu povo? Olha que pergunta interessante. Como Deus luta pela humanidade, que é o seu povo, pelas suas criaturas? Como Deus luta por mim e por você? Qual será a resposta que a Bíblia tem para mim e para você? Onde você vai encontrar isso? Fala para mim então, onde que eu encontro isso? Como Deus luta ao meu favor? Como Deus luta pela humanidade, pelo seu povo? Você vai lá no livro de 2 Reis, tá? No livro de 2 Reis, no capítulo 20, versículo 6. 2 Reis, no capítulo 20, versículo 6. Capítulo número grandão, versículo número pequeno. 2 Reis, no capítulo 20, versículo 6. Qual a pergunta, Tom? Como Deus luta pelo seu povo? 2 Reis, no capítulo 20, versículo 6. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta do tema ainda Deus, tá? Fala assim: Deus vê... Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. Deus vê o pecado das pessoas? Deus vê os meus pecados? Deus vê os seus pecados? Deus vê o que você faz? Talvez você faz alguma coisa assim, você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, mas será que tem? Será que Deus está vendo? Você acha que não tem ninguém, só que Deus está vendo. Onde me fala isso para mim, Tom, na Bíblia? Fala para mim onde está o capítulo e versículo que fala que Deus vê todas as coisas, que Deus enxerga todas as coisas. Eu vou te falar, tá bom? Você vai lá no livro de Jó, no capítulo 11 e o versículo 11. Capítulo 11, versículo 11. Qual a pergunta, Tom? Repete para mim. Deus vê os nossos pecados? Deus vê os pecados das pessoas? Deus vê as coisas que a gente faz oculto? Essa é a pergunta que eu elaborei para você. Onde que está essa resposta, Tom? Fala para mim. Você vai lá no livro de Jó, no capítulo 11 e o versículo 11, tá bom? Vai ter resposta para essa pergunta. Vamos para a última pergunta do tema Deus e eu vou fazer um breve resumo sobre o nome de Deus, tá bom? Que a Bíblia fala no hebraico e no grego como que é o nome de Deus, tá? A última pergunta que eu vou fazer, que eu elaborei para você, é o seguinte: qual é o sentimento especial de Deus para os seus filhos? Olha que pergunta interessante. Eu deixei essa para o final porque é muito interessante, como as outras também são. Mas essa é muito interessante. Qual é o pensamento e o sentimento especial de Deus pelos seus filhos? Que interessante, né? Onde está isso, Tom? Fala para mim na Bíblia. Você vai no livro de Oséias, no capítulo 11, versículo 1, tá?
livro de Oséias, no capítulo 11, versículo 1. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta. E também, respondendo a mesma pergunta, qual o sentimento de Deus especial pelos seus filhos, você também vai achar no livro de Malaquias, tá? Você vai achar no livro de Malaquias, no capítulo 3, de 14 ao 18, versículo. Malaquias, no capítulo 3, de 14 ao 18. Você vai encontrar a resposta também para essa mesma pergunta. Qual é o sentimento especial de Deus para os seus filhos? Então, Oséias, capítulo 11, versículo 1, e Malaquias, no capítulo 3, de 14 ao 18. Tá bom? E essas foram as perguntas que eu deixei para você sobre o tema Deus. E agora eu vou dar mais uma pergunta além do que as que eu elaborei sobre o nome de Deus. Qual é o nome de Deus, Tom? Na Bíblia, no original hebraico e no grego, qual é o nome de Deus? Será que o nome de Deus é Jeová mesmo? Será que o nome de Deus é Jeová, como muitas pessoas falam? Como que eu aprendi, ou que em algumas Bíblias aparece tradução? Primeiramente, para me responder essa pergunta para você, no original grego, o nome de Deus aparece com letras consoante, tá? Porque no grego não existe vogal, tá? Então o nome de Deus não consoante você vai achar como YHWH. Isso é no grego, tá? E isso é no hebraico, perdão. Isso é no hebraico. Então o nome de Deus no hebraico, no original da Bíblia, no originais escritos nos pergaminhos, o nome de Deus está como YHWH, ok? E no grego, o nome de Deus aparece como Kyrenos. Kyrenos, tá? Kyrenos, que significa Senhor. Kyrenos, tá? Então, no hebraico, qual é o nome de Deus? YHWH. Isso tá no hebraico, tá? É o nome de Deus. E no grego, o nome de Deus é Kyrenos, que significa Senhor. Mas, Tom, como que surgiu o nome Jeová, então, se no original fala que o nome de Deus é YHWH? E como que surgiu o nome de Deus, então? Explica para mim, então, como que surgiu. Eu vou explicar para você aqui como eles chegaram no nome Jeová, tá? Para eles chegarem no nome Jeová, no ano 700 depois de Cristo, teve um povo, um grupo de pessoas denominado, você pode pesquisar, como os maçoretas, tá? Os maçoretas. Então eles colocaram algumas vogais no nome que é original de Deus, que aparece na Bíblia original como YHWH. Aí eles fizeram o nome e colocaram Elohim. Colocou o Y, ele colocou o A na frente do Y. Aí tem o H, o W, aí eles colocaram o E na frente do W e H. Aí ficou Elohim, tá? E aí foi passando o tempo, aí os judeus começaram a chamar o nome de Deus como Adonai, tá? No grego também chamava o nome de Deus Adonai. E aí, depois do ano 700 depois de Cristo, foi quando eles foram acrescentando letra, até chegou no nome de Jeová, tá? Jeová. Mas no original grego, o nome de Deus é YHWH. No original hebraico, perdão. E no grego é Kyrenos, que significa o Senhor. E lá no livro de Moisés, no livro de Êxodo, escrito por Moisés, quando Deus, no capítulo 3, quando Deus aparece para Moisés, Deus fala assim: Senhor, Moisés fala para Deus: Senhor, em nome de quem eu vou lá libertar o povo de Israel? Em nome de quem eu vou lá libertar? Fala para mim o seu nome. E aí Deus fala assim: meu nome é Eu Sou, quem eu sou. Então a palavra traduzida como Eu Sou no grego significa assim, incriado, tá? Eu sou incriado, não existe nada depois de mim. Então a palavra Eu Sou, traduzindo no pé da letra, significa incriado. Então, repetindo, Tom, qual é o nome de Deus no original grego na Bíblia? Então é YHWH no hebraico. E no grego, qual é o nome de Deus? Kyrenos, tá? Kyrenos no grego, e no hebraico YHWH, ok? E aí, como eles chegaram no nome Jeová, então, há cerca de 700 anos depois de Cristo, surgiu um povo chamado Maçoreta que escreveu o nome de Deus como
Elohim, Y-A, eles colocaram Y-A-H-W-E-H, aí ficaram Elohim, Elohim, tá? Aí ele foi passando o tempo até chegou no nome Jeová. Então esse foi o tema sobre Deus. Eu queria só explicar para você o nome de Deus mesmo, tá? Não estou falando que o nome de Jeová é errado ou certo, não estou aqui criticando a religião, como o meu canal não faz isso. Só estou explicando para você no original grego como que é o nome de Deus, tá? Aparece lá no livro, no livro de Êxodo, no capítulo 3, o nome de Deus. Deus fala que o nome dele é Eu Sou, que significa incriado, né? Intransponível, e depois dele não existe ninguém. Mas só que no original o nome de Deus aparece como no hebraico aparece como YHWH, tá? E no grego aparece como Kyrianos, que significa Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Se inscreva nesse canal, verifica todos os textos bíblicos. Isso que eu te falei também sobre o nome de Deus, você pode pesquisar, pode dar um Google aí, pode pesquisar em qualquer lugar, pode estudar o hebraico, tá? Assim como você queira, da forma didática que você queira, você pode estudar o hebraico e você pode estudar o grego. Você vai ver que exatamente no hebraico o nome de Deus aparece como YHWH, tá? No original hebraico, e no grego aparece como Kyrianos, tá bom? Isso não é eu que estou inventando, é os originais bíblicos que fala